A mensagem de Deus para nós nessa noite: seja bem-sucedido na obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, colocamos diante do Senhor com um coração, ó Pai, que clama o teu perdão. Nos perdoe, ó Pai, pelas falhas, pelos pecados cometidos, nos purifique através, ó Pai, do sangue de Jesus Cristo. Nós já sabemos, ó Pai, que o sangue de Cristo já foi derramado no madeiro, mas precisamos, ó Pai, estar buscando o teu perdão constantemente. Obrigado pela vida eterna, ó Pai, que já o nome diz tudo, que nós já ganhamos eternamente e que não iremos perder, apesar de sermos pecadores. Sê conosco nessa noite, fala com nós, ó Pai, através da Tua palavra escrita, que venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, ó Pai, e que seja feita a Tua vontade e não a nossa em nossas vidas. E nos ajude, ó Pai, a sermos firmes na Tua obra, crescer, ó Pai, todos unânimes na obra do Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, amém? Pode sentar, irmãos. Este versículo contém uma promessa, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz para o Senhor, nada é em vão. Tenha esse conceito, essa verdade no teu coração. Nada é em vão feito no Senhor. Que privilégio poder então trabalhar para o Senhor em sua obra. E nós precisamos iniciar o nosso ano desejando isso, trabalhar na obra do Senhor, estar firmes, constante, sempre abundante na obra de Deus. Ser um ceifeiro na sua seara, ainda mais sabendo que a seara é grande e poucos são esses ceifeiros. Mateus 9,37 fala sobre isso. E, irmãos, onde houver uma alma sem Cristo, eis aí um campo missionário. A seara não é somente para aqueles que são chamados de missionários, que atravessam mares, que atravessam o deserto. Não, a seara pode ser na tua própria casa, a seara pode ser na tua rua, a seara pode ser dentro da igreja. É grande essa seara, e nós fazemos parte dela. Como em toda promessa, há condições, ou seja, se as condições não forem satisfeitas, o resultado esperado não se obterá. Há muitos que desejam as bênçãos sem se prestarem a cumprir as condições, então terminam frustrados. Querem buscar as bênçãos do Senhor, mas não querem servir a esse Senhor. É o que está acontecendo muito por aí. Muitos querem ser abençoados por Deus, mas não querem servir esse Deus Todo-Poderoso. Por isso, nessa noite, nós vamos ver algumas condições para que se tenha a bênção de ser bem-sucedido na obra do Senhor. Bem-sucedido na obra do Senhor. Primeira condição para você ter sucesso na obra do Senhor, ser bem-sucedido: santidade. É o primeiro ponto que nós vamos estar orando o ano inteiro para a nossa igreja. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém pode ver a Ele, ninguém pode chegar aos céus. Sim, aos olhos de Deus, hoje nós somos santos por causa do sangue de Cristo. Todo aquele que crê em Jesus, então é lavado por esse sangue. E Cristo, o Deus, quando olha lá dos altos céus, Ele enxerga esse sangue em nós. Então nós somos santos. Por isso que Paulo, ao escrever para as igrejas, ele se refere a todos ali como santos, aos santos de Coríntios, aos santos de Efésios, aos santos, da igreja de Roma. Mas santidade é a primeira condição para que eu e você possamos fazer a obra de Deus. Quer servir a Deus? Busque ser santo diante de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15,
16 diz: sede santos, porque eu sou santo. O desejo de Deus é que nós o imitamos, não é? Paulo fala sobre isso: imitai a Cristo, imitai também a mim, porque eu sirvo a Cristo, diz Paulo. Santidade. A santidade é a consequência da graça de Deus em nós. É obra do Espírito Santo, e para tanto basta que queiramos e deixemos Ele nos santificar. Você tem que ter esse desejo de buscar essa santidade e clamar por ela. Nossa vontade é a porta através da qual o Espírito age para nos santificar. O nosso desejo é essa porta. Eu quero isso para a minha vida. Irmãos, a nossa maior luta, muitas vezes, não é tanto com o nosso inimigo, Satanás, ou com o mundo, mas com a nossa própria carne. Desses 3 inimigos do crente, a carne, ela é horrível. E é uma luta constante. Temos que buscar santidade no Senhor, mas temos que desejar isso como igreja. Buscar essa santidade é importante. Nossa vontade, então, é a porta através da qual o Espírito age para nos santificar. Efésios capítulo 4, versículo 30, afirma: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós estamos selados pelo Espírito Santo, para aquele dia, quando Cristo voltar e nos arrebatar. Mas até lá, a ordem é: não deixe o Espírito Santo triste, não é? Não deixe triste. Muitas pessoas podem perguntar: mas Deus, ele é perfeito, ele não fica triste. Deus, ele se entristece com os nossos atos. É uma verdade, é uma verdade. Quando falta a santidade, todo esforço se torna vão. Quando falta, tudo que você fizer em prol da obra de Deus, vai ser em vão. Porque tem que ter a santidade para iniciar a obra de Deus. Isso é importante. É isto que aprendemos lá em Isaías capítulo 1, versículos 11 até o 16. Sem você ter essa santidade, diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? O próprio Deus dizendo aos israelitas da época: do que adianta tudo isso se não há santidade? Vocês me honram com os lábios, mas o teu coração está longe de mim, longe de mim. Versículo 12 diz: quem requerereu de vós isto, que viesses pisar os meus átrios? Do que adianta querer ofertar ao Senhor, sendo que está em pecado, não confessado? Somos pecadores, precisamos estar confessando. Não tem como estar no átrio do Senhor, na casa de Deus, se não estiver buscando essa santidade. É o que estava acontecendo ali. Versículo 13 diz: não continueis a trazer ofertas vãs, como eu acabei de falar. 15 diz assim: quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós o meu rosto. Deus não se agrada de uma vida sem santidade. Não tem como querer agradar ao Deus com uma vida profana. Santo, santo, santo é o Senhor. E é como óleo e água, a santidade não se mistura com o pecado. Então Deus, ele se vira se nós não estivermos santos, buscando essa santidade. 16, o apelo então pela santidade: lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal, diz a palavra de Deus. Pare de fazer o mal. Irmãos, Deus conhece a nossa fragilidade, Ele conhece a nossa mente, Ele sabe o quão fracos nós somos por causa da nossa carne, o pecado que jaz em nossas vidas. Mas quando eu vejo esse trecho, eu lembro daquela conversa de Deus com Caim. Quando Deus confrontou Caim porque ele fez aquilo, Caim fez pouco caso de Deus. E ainda assim mesmo Deus disse: olha, o pecado jaz à porta, mas cumpre você dominar. Tenha domínio. Lute contra. Cuide com a tua mente, cuide com o teu coração.
A história de Josué bem realça essa condição também sobre santidade. Josué capítulo 3, versículo 5 diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deixa claro aqui que Deus derrama bênçãos na vida do povo dele, da igreja, quando busca em massa essa santificação. É importante. Na igreja que eu estava apoiando lá em Ribeirão Preto, uma vez por mês os homens se reuniam na quinta-feira, lá o culto é quarta, para clamar por santidade, buscar santidade, e realmente Deus abençoava os próximos cultos. Isso é real. Amados irmãos, houve uma época na igreja de Guarituba, onde o Tiago e a Gisele estão apoiando hoje. Eu fiquei 2 anos e meio ali, e na época nós tínhamos o pastor Anderson e a sua esposa, e estava o pastor Reuel, o pastor Ricardo, que era do Rio de Janeiro, trabalhando ali junto. Éramos seminaristas, mas Satanás começou a semear contendas, usando nossas vidas, sempre um querendo culpar o outro, porque o trabalho não estava bem, sempre querendo atirar pedra um no outro. E teve um momento que o pastor falou assim: nós vamos nos reunir e vamos conversar de porta fechada. Então teve um dia que nós não abrimos a porta da igreja, todos sentou, e até aquele momento eu pensei: uau, vai infelizmente sair coisas desagradáveis. Mas pela graça de Deus, cada um lá no seu lar orou, buscou a Deus, pediu perdão, e quando se encontraram ali, ao invés de críticas, só foi reconhecimento de si próprio. Um por um foi falando: o erro é meu, o pecado é meu, se a igreja não está andando, se as coisas não estão acontecendo, é porque eu pequei contra Deus, e contra Deus somente eu pequei. E aquilo inflamou a todos com o Espírito Santo, e a gente ficou forte, choramos junto, pedimos perdão um para o outro, e incrível como naquela noite mesmo, almas vieram se converter a Cristo. Uau, me arrepia, irmãos, porque isso é verdade, para começarmos bem o ano, para que nós possamos ter um trabalho abundante na obra do Senhor, precisamos dessa santificação, de buscar isso, reconhecer o meu erro. É fácil apontarmos o dedo um para o outro muitas vezes, mas esquecemos que nós somos pecadores. Todos nós queremos ser bênção, amém? Um vaso de bênção. Precisamos reconhecer o nosso eu em primeiro lugar. É importante. Josué 6,18, quando Jericó ali é tomada, diz assim: guardai-vos do anátema, para que depois de terdes feito tal, não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema o arraial de Israel, e o perturbeis. A ordem então era: olha, não pegue nada quando eles forem invadir ali aquela cidade, não faça nada. Juízes 7, 21, infelizmente Acã trouxe pecado para Israel e derrota frente à cidade de Ai. Diz assim: uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, equivalia a 3 quilos, e uma cunha de ouro, no peso de 50 ciclos, que equivalia ali 750 gramas, por causa de tão pouco, ele colocou a perder a batalha inteira. Isso deixa claro que os meus pecados vai afetar a minha família, vai afetar a todos da igreja também, porque o arraial é santo, nós estamos como aqui reunidos como o corpo de Cristo, amém, irmãos? Então nós temos que cuidar disso. Acã, infelizmente, mesmo ouvindo as instruções de Deus, ainda assim fez na carne e acabou pegando o que não era dele, enterrando debaixo da sua tenda, foi lançado à sorte, e ali então é clamado a ele: olha, confesse os seus pecados, dê glória a Deus. E ele acabou confessando o que tinha feito. Infelizmente naquela época não era a época da graça, como nos dias de hoje. A ordem foi para tirar ele e a família e todos os servos
da casa dele e todos os animais deles para fora do arraial e foram apedrejados até a morte e depois foram queimados. Isso se chama consequência. E o pecado causa isso na vida de qualquer um. Não foi diferente com Adão e Eva. A consequência chegou até nós nos dias de hoje. Temos que ter santificação, amém, irmãos? Precisamos, como igreja, almejar essa santificação. A igreja só vai crescer se é uma igreja que busca essa santificação, que clama perdão a Deus. Irmãos, eu gosto de citar algumas igrejas por onde eu passei, porque Paulo mesmo diz: retenha o que é bom, viva aquilo que é bom, por o que você vê e acompanha. Novamente falando de Salém, uma igreja que na minha época a rua era de terra, o bairro é um bairro residencial, não tinha nem comércio perto, e a igreja ela era tão forte que o café da manhã deles era às 7:30 da manhã, ou melhor, a oração era às 7:30 da manhã, 8 horas o café, e 7:30 da manhã tinha 170 pessoas, numa igreja pequena, numa rua de terra. Mas na hora da oração, irmãos, eu ficava maravilhado de ver aquilo. De repente um irmão levantava da cadeira e falava assim: igreja, eu peço oração por mim, porque eu pequei contra Deus. E eles davam nome ao pecado: eu fiz isso diante do Senhor, então eu quero que a igreja ore por mim. Nós temos vergonha um do outro, e nós não queremos expor os nossos pecados, apesar que Deus vê tudo e sabe tudo, mas ali é uma família tão unida que eles compartilham, eles dizem: eu quero melhorar isso na minha vida, então ore por mim, ore pelo meu pecado. É um povo que busca santidade. Precisamos. Segunda condição que nós vamos ver nessa noite é perseverança. Na última mensagem que eu trouxe aos irmãos, semana passada, sobre Ana, ela era uma mulher perseverante, e falamos muito sobre isso. Não tem como iniciar o ano almejando perseverança. Temos que ser uma igreja perseverantes, sem sombra de dúvida. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. A palavra constantes ali é perseverante. Então diz assim a palavra de Deus, olha, esse versículo completa toda uma argumentação exposta ao longo do capítulo 15 da epístola. Quando você lê ali o capítulo 15 inteiro, ou pedir para o Lucas ler do 48 ao 58, porque seria muitos versículos, ali está falando sobre a morte e ressurreição de Cristo. Se Cristo ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação. Para que pregar e falar sobre algo que não aconteceu, que não é verdade? Seria inútil viver neste mundo sem a verdadeira esperança de uma ressurreição. E o capítulo aqui está discorrendo sobre isso. E ele finaliza aqui, nesse versículo 58, dizendo isso: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, porque Cristo vive, amém? Porque Ele está vivo, então fique feliz, fique firme. Ele fala nesse trecho também de circunstâncias, dificuldades, sofrimento, mas persevere, porque assim como Cristo ressuscitou, Ele vai também nos ressuscitar no último dia, amém, irmãos? Isso é importante. E qual é o assunto enfocado pelo apóstolo? A ressurreição de Jesus Cristo, sua vitória sobre a morte e os efeitos dela em nossas vidas. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Nos versos 17 e 19, Paulo afirma o seguinte: e se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda estáis nos vossos pecados. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de toda lástima, se não houvesse a ressurreição de Cristo, se não houvesse ressurreição. Por isso nós temos que perseverar, não para ganhar a vida eterna, porque nós já ganhamos,
mas para mostrar através da nossa vida essa verdade, que todo aquele que nele crê, mesmo que morra, viverá eternamente. Cristo ressuscitou. Isto é testificado pelas inúmeras testemunhas referidas pelo apóstolo na parte inicial do capítulo. Quando você inicia ali, você vai ver que muitas pessoas viram Cristo ressuscitado. Assim, não esperamos em Cristo somente nesta vida. Amém, irmãos? Nosso futuro em Cristo é glorioso. Como bem o apóstolo explica nos versos 51 e 52, de 55 a 57. Somos bem-aventurados. Por isso, venham as circunstâncias de 2021, venha o que vier, temos que ficar perseverantes, constantes, firmes na obra do Senhor. É à luz disto que o apóstolo Paulo recomenda a perseverança. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Depois da santidade, a perseverança é outra condição fundamental para sermos então bem-sucedidos na obra de Deus. Vale realçar que ser bem-sucedido é produzir frutos abundantes, permanentes, que não se perdem por serem gloriosos para Deus. Mas alguns dizem: pastor, o que é dar frutos? É alcançar alguém para Cristo? Eu diria sim, mas na realidade, quando você aceita Cristo, o primeiro fruto que você dá é o fruto de arrependimento. Por isso que tem que estar ligado com a santidade. Os frutos de arrependimento transformam a vida de uma pessoa, transformam o coração. Foi assim de Saulo para Paulo, foi assim de Jacó para Israel. Foi uma transformação quando há arrependimento. No capítulo 15 do Evangelho de João, o verbo permanecer é conjugado algumas vezes por Jesus. Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. O ideal é que nele, produzamos frutos. Frutos é mencionado 6 vezes nos versos de 1 a 8, ali naquele trecho. Nos versos de 1 a 11, o verbo permanecer é conjugado 11 vezes. Permanecer ou perseverar nele é condição fundamental para que os frutos aconteçam. Permanecer, mesma coisa de perseverar. Eu vou permanecer nesse caminho, eu vou perseverar nesse caminho, eu vou permanecer na vontade de Deus, eu vou perseverar nessa vontade de Deus. Em João capítulo 15, então, versículo 6, Jesus declara que quem não persevera nele é como um ramo seco da videira, que nenhum fruto consegue produzir. É preciso perseverança para que o trabalho não seja em vão. Nosso alvo então é perseverar, amém? Em 2021. No capítulo 16 de 1 Coríntios, encontramos um indicativo do porquê dessa qualidade ser tão necessária para o crescimento da igreja. No versículo 9, o apóstolo conta: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Quando nós perseveramos, quando nós estamos buscando a santidade, vai abrir portas, mas junto com as portas vai vir o quê? Muitos adversários. Irmãos, isso é real. O próprio Jesus disse que nós iríamos passar por aflições, e nós vamos passar. Eu não vou aqui dizer que vai ser 1000 maravilhas 2021, é o que um deseja para o outro na virada do ano, mas diversidades vêm, acontece, vão aparecer, e olha, pode ser que até alguém de nós, se for a vontade de Deus, vá para a glória.
Talvez alguns de nós, infelizmente, vai cair. O pecado passa a ter vitória por um certo tempo, não para a vida inteira, para a eternidade. Talvez alguns de nós vai adoecer, vai perder o emprego, talvez alguns de nós vai ter dificuldade na família, na vida conjugal, mas a ordem é o quê? Perseverar, continuar, ficar firme. Gosto muito daquele momento em que o povo de Israel é tirado do Egito, levado para o deserto, mas de repente aparece o mar vermelho na frente, e eles ficam desesperados, porque atrás está o exército egípcio querendo acabar com eles, e na frente o mar, mas a ordem de Deus é uma só: marche. Esse marche está muito ligado com a fé. Como eu vou marchar nas águas? Como eu vou andar sobre as águas? A ordem de Deus era marche. Quando eles pisaram em seco. Quando nós obedecemos, Deus faz acontecer. Então, persevere e deixe o restante para quem? Para Deus. Ele vai abrir o mar. Ele vai fazer as maravilhas acontecerem, se estivermos buscando santidade e perseverança em 2021. E isso é importante. Este é o cotidiano dos servos de Deus: entrar por portas desafiadoras, enfrentando dificuldades tremendas, principalmente a oposição do reino das trevas. Como eu falei hoje de manhã na classe dos adultos, há uma guerra espiritual que os nossos olhos não estão vendo, mas está acontecendo. Anjos de luz guerreando com anjos das trevas, anjos nos protegendo, e essas influências também vai fazer parte no decorrer de 2021, mas é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Glória a Deus por isso. É maior Deus que habita em nós do que Satanás que está nesse mundo, sem sombra de dúvida. Mas sim, dificuldades virão, mas pense nas portas abertas. Pense nas portas abertas. Deus pode abrir portas nesse bairro para que a gente trabalhe com os drogados, que há muitos nesse bairro. Deus pode abrir portas para trabalharmos com idosos nesse bairro. Dificuldades virão ao abrir as portas? Virão, mas persevere, Deus é maior, amém? Lembre-se da promessa de Deus: estarei contigo até a consumação do século. Isso é bom. Sem perseverança não há como alcançar as vitórias que Deus tem para nós. Daí o apóstolo inclui nas recomendações finais da epístola aos Coríntios, ali no capítulo 16, versículo 13: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sedes fortes. Sedes fortes. Incrível que Deus, ao falar com Josué, ao falar com o próprio Moisés, ele disse: sê forte, porque eu sou contigo. Ser forte, perseverar, ficar firme, com fé, que Deus deixa que Ele abre o mar, deixa que Ele cuida das bênçãos. Terceira e última condição dessa noite: amor, como eu falei. Se não tiver santidade, se não tiver perseverança, mas se não tiver amor, essas duas primeiras não têm o porquê. Não tem o porquê. Tão crucial quanto a santidade e a perseverança é o amor, para que você seja bem-sucedido na obra do Senhor. Tão fundamental que o apóstolo Paulo recomendou: todas as vossas obras sejam feitas em amor. Todas as vossas obras. Capítulo 16, 14 ele diz sobre isso. Todas as suas obras seja feita. Limpar a igreja, faça com amor. Trabalhar com jovens, faça com amor. Fazer evangelismo, faça com amor. Fazer visitas, faça com amor. Fazer um bolo para o café da manhã, faça com amor.
E o que dizer então, amados irmãos, do capítulo 13 de 1 Coríntios, que discorre sobre esse maior dom que é o amor? Há algumas chances de obter frutos abundantes em algum ministério sem esse ingrediente, que é o amor? Não tem como. Não tem como a obra de Deus acontecer em 2021 na Igreja Batista Vitória se não tiver amor. Se faltar amor, todo o trabalho é desperdiçado. Pode-se falar todas as línguas dos anjos e dos homens, pode-se exercer o dom da profecia, possuir o conhecimento de todos os ministérios e da ciência, de ter uma fé possível de transportar montes, distribuir todos os bens para o sustento dos pobres, ou mesmo ser martirizado numa fogueira. Se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, diz a palavra de Deus no versículo 13 de 1 Coríntios 13. De nada disso adiantaria. Há 4 textos principais no Novo Testamento que nos ensinam acerca dos dons espirituais. Primeiro, é Romanos 12, 4 a 8, onde temos uma relação dos dons do Espírito. O segundo é 1 Coríntios 12, onde há um extenso ensino acerca dos dons. Terceiro é Efésios 4, de 1 a 16, onde temos outra lista de dons. E o quarto é 1 Pedro 4, 8 a 11, onde o apóstolo reforça o ensino de cada crente deve exercer o dom que recebeu. Em cada um desses textos bíblicos, encontramos então a necessidade de ter o amor. Sem o amor dentro desses dons espirituais, não tem o porquê praticar aqueles dons espirituais. Em Romanos 12, 9 e 10, o amor seja não fingido, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor o quê? Fraternal. Por isso que o nosso tratamento, sempre quando vocês virem eu postando algo no nosso grupo, é: bom dia, família Vitória. Bom dia, família Vitória. Nós somos essa família, amém? Quando um adoece, o outro cuida. Quando um chora, o outro chora junto e tenta fazer ele rir. Quando um cai, o outro levanta. Quando um peca, o outro perdoa, não atira pedras. Quando um está precisando de ajuda, estamos lá para apoiar. Amor fraternal. Em 1 Coríntios, após o capítulo 12, sobre o uso dos dons, vem o capítulo 13, acerca do amor, o dom mais excelente. Em Efésios capítulo 4, no mesmo contexto do ensino dos dons, o apóstolo escreveu: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é Cristo, cabeça. Nós precisamos seguir essa verdade que é a palavra de Deus, mas em amor, juntos. Tem igrejas que estão fazendo trincheiras e um tentando atirar no outro, irmão contra irmão. E Paulo, para a igreja de Coríntios, ele pegou firme nisso. Vocês estão se mordendo um ao outro. Não é o caso da nossa, pela graça de Deus. Mas nós devemos cuidar com 2021, que Satanás pode usar isso. Às vezes uma brincadeira não tão bem colocada, às vezes um olhar estranho. Conta-se uma ilustração que a igreja cheia, então chega uma família, senta no fundo e era amiga da família que estava na frente. E as duas às vezes se dipicavam, não dava certo. E acabando o culto, a do fundo olhou para frente e falou assim, mas a daqui falou assim, tá bom, e estava indo até ela, aquela pessoa no fundo saiu correndo, de repente. Aí essa família achou estranho, foi embora para casa e no almoço começou a almoçar aquela irmã. Falou, olha, você viu fulana? Eu já falei, ela não sei,
Ela de repente fez um gesto lá do fundo e falou, olhou com uma cara estranha, de repente bateu o pé e saiu correndo. Eu falei que aquela irmã ela é estranha. Eu vou conversar com ela hoje. Eu vou ter um papo sério com ela. E chega a noite então, ela vai para conversar. Antes dela abrir a boca, aquela pessoa fala assim: olha, me perdoe, eu saí correndo. É que me avisaram lá de fora que o meu neto estava correndo na rua. Eu tive que correr para que ele não fosse atropelado. E alguém lá nos deu carona. Eu ia pedir carona para você, se dava para você me levar para casa. Mas eu tinha conseguido. A pessoa, mal entendido. Tem que cuidar com isso. Satanás usa de pequenas coisas. A gente pensa que é uma coisa e é outra. A gente ouve uma coisa e toma do jeito nosso, nossas conclusões. Calma, calma. Temos que cuidar com essas ciladas. Amém, irmãos? Igrejas se despedaçam porque não conseguem compreender um outro. Ter aquela, visão um do outro. Pedro, em 1 Pedro 4, referindo-se ao trabalho que devemos prestar aos irmãos, ele escreve então: tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Versículo 8, está dizendo aqui que quando nós estamos amando um outro, automaticamente nós estamos aprendendo a perdoar um ao outro. Isso cobre multidões de pecado. Por quê? Porque eu não vou pecar contra você, eu não vou pecar contra o Maurício, falando mal dele, se eu estou amando a ele, não é? E está sendo um referencial em nossa amada igreja, irmãos, essa união, essa força. Pela graça de Deus nós estamos andando juntos, buscando o mesmo objetivo, Cristo, e isso, o amor aumenta um pelo outro, e cobre multidões de pecado. Não tem por que um estar pecando contra o outro, amém? Glória a Deus por isso. Sem santidade, sem perseverança e sem amor, não tem como a Igreja Batista Vitória crescer esse ano. Vamos colocar em prática o ano inteiro, santidade, perseverança e amor, não só pelos nossos, principalmente pelas almas perdidas. Jesus, quando ele depara ali na entrada de Jerusalém, diz a palavra de Deus que ele chora, porque ele olha e vê um povo, ovelhas desgarradas, sem quem pudesse pastorear elas, e ele chora por Jerusalém. Nós devemos ter o mesmo sentimento pelas almas perdidas, amar aqueles que nós não conhecemos, clamar pela salvação deles, derramar lágrimas em nossas orações. Senhor, me dê um coração compungido pelo meu vizinho, por aquele vizinho que toca funk de dia e de noite. Me dê um coração que eu possa suportá-lo, amá-lo, para ganhá-lo para Cristo. Sem santidade, sem perseverança, sem o amor, não vamos crescer. Eis as 3 condições para que os frutos abundantes ocorram no ministério que você então vai desempenhar na obra do Senhor. Sem estas, todo o trabalho que você insistir em fazer será vão. A santidade, a perseverança e o amor são imprescindíveis. Talvez agora você entenda o porquê da frustração e do sucesso do trabalho que muitos não estão conseguindo atingir na igreja local, porque talvez falta essas três condições na vida da pessoa. Que possamos ser uma igreja que tenha santidade, que persevere e que tenha, além de tudo, amor.